Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje o nosso devocional foi escrito pela irmã Lidiane Machado. Esse texto, que se chama Acolher ou Despedir, foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, não fui eu quem escrevi, eu não ajudei a escrever, foi a irmã Lidiane Machado. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero deixar bem claro para vocês o seguinte: hoje nós leremos o texto na versão mensagem. Ontem nós lemos o texto, como temos vindo sendo feito, né? Com a versão Almeida Corrigida e Fiel. Mas hoje nós vamos ler na mensagem. E a mensagem foi uma tradução feita pelo pastor Eugênio H. Peterson, que tem uma linguagem da revelação atual e próxima da língua falada. O vernáculo de sucessivas gerações. A mesma linguagem das ruas, na qual a mensagem foi primeiramente entregue pelo Espírito Santo aos nossos antepassados. Então ele diz o quê? Que ele tem grande alegria em dedicar essa tradução contemporânea a nós, os brasileiros. Então nós vamos ler esse texto nessa versão mensagem e você leia na sua versão, tá bom? Aí você vai comparar como essa versão se aproxima muito de como a gente fala normalmente. Bem, quero pedir também que, se for possível para você, que você compartilhe com outras pessoas o nosso devocional, para que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus e para que o algoritmo da internet, né, possa divulgar para outras pessoas também. Se você não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva. É hora de você fazer lá um comentário, por mais simples que seja, mas que demonstre, né, que realmente há interesse naquilo que nós estamos estudando. E de resto, eu convido vocês agora a orar comigo, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que Tu nos ensines a importância de acolher, de abraçar, de estar com as pessoas. Ó Senhor, que nós possamos ter esses olhos de ver a necessidade das pessoas e acolhê-las. Amém. Bem, irmãos, então, como nós já havíamos dito ontem, vamos falar hoje novamente, mais ou menos a mesma coisa. A nossa mensagem vai ser baseada em Lucas 9, de 10 a 17, que vai narrar a multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus alimenta cerca assim de 5.000 homens, e sem contar assim as crianças e as mulheres, com só isso, né? Com 2 peixinhos e 5 pães. Então, qual que é a mensagem central disso que nós vamos ler, né? Que Deus é o provedor que supre as nossas necessidades com compaixão e poder. Assim, mesmo buscando descanso com os discípulos, Jesus acolhe a multidão que o segue e ele ensina sobre o reino de Deus e cura os enfermos. Outra coisa, esse milagre, ele mostra que quando a gente confia em Deus, aquele pouquinho que a gente tem pode se tornar mais do que o suficiente, que Jesus abençoa os alimentos e os distribui, e todos comem até matar a fome. Outra coisa que a gente vê é que Jesus envolve os discípulos naquele processo, ensinando a eles o quê? Que eles também são instrumentos da graça divina. Jesus fala, né? Olha, vocês devem dar a eles o que comer. Desafiando o quê? O agir deles com fé. E, por último, e não menos importante, o fato de que depois que todo mundo comeu, ainda sobrou lá 10 cestos cheinhos. Querem dizer o quê? Que a provisão de Deus é abundante e é completa. Então, essa passagem que a gente vai ler vai convidar a gente a confiar na generosidade de Deus, mesmo diante daquilo que falta. E a sermos o quê? Canais de generosidade para os outros. Então, a gente tem que estar atento, porque esse é um exemplo maravilhoso de Jesus.
Então vamos ler, pega aí a sua Bíblia. Como eu disse, eu vou ler na versão mensagem. Os apóstolos voltaram e deram um relatório do que fizeram. Jesus levou-os para outro lugar, perto da cidade de Betsaida. Mas o povo descobriu e logo foi atrás deles. Jesus recebeu todos com bondade, ensinando-lhes mais algumas coisas a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam de cura. Estava quase anoitecendo e os 12 discípulos disseram a Jesus: estamos no meio do nada. Despede a multidão para que eles possam ir às fazendas e às cidades ao redor procurar um lugar para dormir e algo para comer. Vocês vão dar comida a eles, Jesus disse. Eles reagiram: tudo que temos são 5 pães e 2 peixes, a não ser que tenhamos de ir à cidade comprar pão para toda essa gente. Havia mais de 5.000 pessoas ali. Jesus insistiu e orientou seus discípulos: mandem que se assentem em grupos de 50. Eles obedeceram e logo estavam todos acomodados. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou aos discípulos junto com o peixe, para que fosse distribuído à multidão. Depois que todos comeram, até ficar satisfeitos, foram recolhidos 12 cestos de sobra. Impressionante, né, irmãos? Então hoje nós lemos nesta versão mensagem, tá bom? Bem, então o nosso texto, ele se chama Acolher ou Despedir. Bem, a irmã Lidiane Machado escolheu o versículo 12 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó: mas o dia estava chegando ao fim, então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ora, na multidão dos pães e peixes, o irmão Lucas coloca pra gente 2 grandes atitudes para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o sermão de Jesus, né? Estavam ouvindo o mestre e Lucas, então o irmão Lucas coloca 2 atitudes. A atitude de Jesus era o quê? Acolher e cuidar de cada uma daquelas pessoas. E qual que era a atitude dos discípulos? Era despachar o povo, né? Despedi-los a fim de que para eles pudessem se virar, para que eles fossem para onde bem entendesse, para comer, para dormir, porque não ia ter jeito, né? Quando a gente lê assim, prestando bastante atenção, a gente vê que os discípulos, eles não fazem aquilo por maldade, né? Não é por descaso, por desamor. Mas, pelo contrário, eles estavam preocupados com o bem-estar daquelas pessoas. Eles pensaram: bom, a gente não vai poder dar de comer para esse povo todo. Então é melhor que eles vão embora. Mas, o que acontece? Jesus estava lá, né? E, lógico, dispensar o povo era muito mais fácil do que acolher. Era uma solução muito mais tranquila, né? Não ia custar tanto. Mas Jesus mostra que, apesar de acolher nem sempre ser fácil, e pelo contrário, né? Na maioria das vezes parece ser super desafiador, super difícil. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo dele, a gente percebe que acolher é o que a gente tem que fazer. Jesus Cristo mostrou pra gente que quando ele olhou e percebeu que as pessoas estavam necessitadas, quando ele percebeu do que elas precisavam, ele resolveu o quê? Acolhê-las. Em quê? Na sua particularidade, naquilo que elas estavam precisando. A gente não consegue ver Jesus nem tocá-lo. Para isso, a gente teria sim que transcender. Mas, quando a gente deseja ver Jesus ou tocar Jesus, a gente pode fazer isso por meio das pessoas. Quando a gente faz o bem a qualquer uma das pessoas, qualquer pessoa que cruze o nosso caminho, a gente faz esse bem para Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Acolher as pessoas sempre se parecerá mais com Jesus do que o fato de a gente falar: ó, vai embora, tá bom?
tem nada aqui mais para você. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Acolher pessoas sempre se parecerá mais com Jesus do que as despedir. Amém? Bom, e agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço, ó, de ursa. Meu abraço diário de ursa. Por quê? Porque para nós que sabemos que acolher é muito melhor que despedir, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra que temos um versículo também para aprender nesse ano, que é o Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora, como faço todos os dias, eu me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.